Nosso querido irmão Tiago Tadashi, você contesta, as minhas afirmações que a nossa salvação não depende de obras. Então Tiago diz, não, você disse que obras não contam. Então podemos fazer o que bem quisermos desde que nós cremos? Claro, não é bem isso, Tiago. Ninguém está fazendo tais afirmações, tá? O que eu estou dizendo é que a nossa salvação nada tem a ver com obras, tá? Nada tem a ver com obras. Estou falando alguma coisa estranha à nossa doutrina? Ora, abra o seu inário e leia lá o 5º ponto de doutrina. Lá diz, nós cremos que a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Para sua informação, regeneração, novo nascimento é salvação. E a doutrina diz que é somente pela fé. Veja, Tiago, o ensino da nossa igreja é que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Novamente, não estou falando nada que é estranho, contrário à doutrina da igreja. Veja o 1º ponto de doutrina. Olha aí, abre o seu inário, lá no final está lá escrito. Faça a leitura. Diz lá, nós cremos na inteira Bíblia e aceitamos-la como a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Agora diz assim, ela é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. O que significa guia de fé? Guia de fé significa que o que a Bíblia diz é o que nós devemos acreditar. E guia de conduta? Guia de conduta significa que o que a Bíblia diz é o que nós devemos fazer. Então veja, não é o que o homem diz, é que deve ser a sua guia de fé e conduta. Não é a boca do homem, não é a boca do comedor de feijão que deve ser a sua guia de fé e conduta. É o que a Bíblia ensina que deve ser a sua guia de fé e conduta. Está vendo? Essa é a nossa verdadeira doutrina. Guia de fé significa o que a Bíblia diz é o que nós devemos acreditar. E guia de conduta é o seguinte, o que a Bíblia diz é o que nós devemos fazer. Tá bom? Muito bem. O 2º ponto de doutrina diz que Deus é uma trindade. Novamente, nada estou falando que seja estranho com a doutrina da igreja. O 2º ponto de doutrina diz que nós cremos que há um só Deus vivente e verdadeiro, eterno e de infinito poder, em cuja unidade há 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O ministério envolvido com a maçonaria fez uma perversão nesse ponto de doutrina. Eles sacaram o verbo haver, substituindo pelo verbo estar. Então veja, o verbo haver indica uma situação permanente que não muda. Quer dizer, Deus tem a sua personalidade constituída por 3 pessoas distintas na eternidade, agora é assim e será eternamente. O verbo estar indica uma situação mutável, uma situação que é passível de mudança. Por que eles fizeram essas mudanças? Porque eles querem negar a divindade de Jesus Cristo. Você não se surpreenda com isso, porque eles estão em todos os lugares. Estão no governo, estão nas empresas prestadoras de serviço, eles estão na justiça, estão no comércio, estão nas empresas de comunicação, eles estão nas empresas de televisão, eles estão nas igrejas também. Isto não é um privilégio da congregação. Eles estão em todos os lugares e o objetivo é
destruir o cristianismo a fim de cumprir os propósitos da Igreja Católica de colocar o anticristo no governo mundial. A personalidade de Deus é constituída do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Então, o Filho é parte inerente da personalidade de Deus. Esse Filho recebeu o nome de Jesus Cristo. Por que Filho? Por quê? Porque ele, o próprio Deus, entrou no ventre de Maria e fecundou um óvulo no ventre de Maria, no útero de Maria. Entendeu? Você viu os versos e onde foi Jesus declara um feto, uma criança como se fez se homem. Processa a nossa salvação. E ele criou esta somente relação pela fé. de pai e filho. Agora veja, a nossa Na doutrina eternidade, diz que essa ele é relação não verdadeiro existe, Deus e verdadeiro entendeu? homem. Na E que nele há eternidade duas você o naturezas. encontra Ué, como o você verbo não acredita eterno. em Jesus Cristo? Conforme você Não está te vendo ensinaram a nestes acreditar versos em aí Jesus lá do Cristo? livro de João. De fato, do não te Evangelho de ensinaram João, a acreditar capítulo em Jesus 1, Cristo. que diz que ele era Deus, o verbo era Deus. O capítulo 3, que diz que ele fez todas as coisas. E o verso 14, que diz que ele se fez carne e habitou entre nós. Entenda, Deus não faz as coisas com a sua mão. Ele fala e a coisa acontece. No livro de Gênesis, você lê várias vezes esta expressão. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, quando Deus disse, quando Deus falou, o que saiu da boca dele era a palavra. Se você não sabe, no Novo Testamento, que foi escrito na língua grega, nós encontramos na língua portuguesa a palavra verbo. Mas na língua grega, a palavra é... Eu vou colocar aí na tela, que eu não estou me lembrando agora, tá? E significa palavra, verbo, palavra. Está entendendo? Muito bem. Então, no verso 14, diz que Deus se fez carne. O próprio Deus se fez carne na pessoa de Cristo. De Cristo. Cristo também é um título que ele recebeu depois que entrou no mundo. Na pessoa do Verbo. Esse Verbo divino, ele ensinou a salvação. Tá? Ele ensinou. Tá passando os versos aí, onde ele fala como é que podemos salvar a nossa alma. Observa, ele está falando quem crê tem a vida eterna. Ele não está falando quem crê e pratica boas obras tem a vida eterna. Entendeu? Não está dizendo, pode examinar, são 20 versos mostrando isso. Ele dizendo que quem crê tem a vida eterna. Ele não está falando em salvação condicional. Quem crê talvez tenha, vamos ver se vai ter a vida eterna. Terá a vida eterna. Não, ele fala no presente do indicativo, que é uma coisa que acontece no ato com as pessoas. Você é salvo no momento que crê na palavra de Deus. A palavra de Deus que é Cristo, a palavra pronunciada por Jesus. Você observou que eu não estou falando nada que é estranho à nossa doutrina, a doutrina da Congregação Cristã no Brasil. Porque o terceiro ponto de doutrina diz que ele é verdadeiro, Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que nele há duas naturezas, a divina e a humana. Então ele tem autoridade para definir, para mostrar e dizer qual a maneira que nós devemos ser salvos. Você viu os versos onde Jesus declara como se processa a nossa salvação, que é somente pela fé. Agora veja, a nossa doutrina diz que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que nele há duas naturezas. Ué, você não acredita em Jesus Cristo? Não te ensinaram a acreditar em Jesus Cristo? De fato, não te ensinaram a acreditar em Jesus Cristo. Não te ensinaram a doutrina a respeito dele, os versos na Bíblia que mostram a sua divindade,
e nem as palavras que ensinam o caminho da salvação. Natural que você tenha essa incredulidade toda com respeito à sua salvação. Você viu os versos onde Jesus declara como se processa a nossa salvação, que é somente pela fé. Agora veja, a nossa doutrina diz que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que nele há duas naturezas. Ué, você não acredita em Jesus Cristo? Não te ensinaram a acreditar em Jesus Cristo? De fato, não te ensinaram a acreditar em Jesus Cristo. E agora, você vai ficar discutindo com Deus? Oh, Jesus, espera aí, que negócio é esse? Eu não estou salvo, não. Eu não estou salvo, não. Eu preciso praticar boas obras para entrar, preciso ser firme e fiel para entrar. E você viu, é pela fé. E isso é estranho à nossa doutrina. Isso que eu estou falando é diferente do que a nossa doutrina ensina. Ora, pega aí o nosso inário. Cadê o meu inário? Estou procurando muitas vezes o meu inário e eu não estou achando, sabe? Mas você pega aí o nosso inário. Pega o nosso inário. Tá? Abra lá. Confira lá no final do seu inário. Veja se eu estou falando mentira. É somente pela fé. Mas esses caras inventaram que para você se salvar você precisa batizar. Entendeu? Você precisa pertencer à igreja, à congregação que está no Brasil, né? Inventaram também que precisa praticar boas obras para entrar no céu. E o ensino da palavra de Deus não é esse, o ensino de Jesus Cristo não é esse, a doutrina da igreja não ensina nada disso. Então está aí as provas de que a maçonaria tomou o controle da igreja e perverteu as nossas doutrinas. E você e toda a nossa irmandade vai parar no inferno porque não crê no Senhor Jesus. O quinto ponto de doutrina diz que a regeneração ou o novo nascimento só se alcança pela fé em Jesus Cristo. É pela fé, meu filho. Se a nossa doutrina incluísse boas obras, lá estaria escrito: a regeneração e o novo nascimento só se alcança pela fé e as boas obras. Ou pela fé e a firmeza e fidelidade. Ou pela fé e o batismo. Mas a nossa doutrina não ensina nada disso. A nossa doutrina ensina que é somente pela fé. Entenderam? Então, o que eu estou pregando aqui não é nada diferente do que a nossa igreja tem como doutrina. O que acontece é que a maçonaria tomou o controle da igreja e perverteu as nossas doutrinas. E essas crenças que você tem, porque você foi na reunião de jovens e os ministros passaram essas crenças para você, tá? Elas são todas baseadas no livro de Tiago. Entendeu? Então, o que eles fazem é usar o ensino de Tiago para contradizer a palavra do Senhor Jesus. Entendeu? Então, o que eles fazem é usar o ensino de Tiago para contradizer a palavra do Senhor Jesus. Entendeu? Tiago, esse da Bíblia aí, que você lê no livro de Tiago, esse homem não foi nem apóstolo. Ele não foi apóstolo. Como é que você usa a palavra de um camarada que nem apóstolo foi para contradizer a palavra de Deus? Tiago fala, você vai, a qualquer momento você vai citar o versinho que a nossa irmandade conhece muito bem, onde Tiago está dizendo que fé sem obras é morta. Entendeu? Para dizer que salvação está associada a boas obras. Então, quando você faz isso, ou quando o ministério ensina isso, eles estão usando a palavra de Tiago, que nem foi apóstolo,
para contradizer a palavra do próprio Deus. Você está entendendo? Você não pode fazer isso, usar Tiago para contradizer Jesus. Para contradizer também a palavra de quem foi apóstolo. Por exemplo, Paulo fala que a salvação só se alcança pela fé. E que afirma também que a salvação não vem por obras, por meio de boas obras. Aí está aí o verso. Está lendo aí? Paulo está dizendo, não das obras para que ninguém se glorie. Então você usa a palavra de Tiago para contradizer a palavra do apóstolo Paulo. E depois essa turma quer entrar no céu, contradiz a palavra do próprio Deus, usando a palavra de um homem que nem apóstolo foi, para contradizer a palavra do Salvador de toda a humanidade e que derramou o seu sangue na cruz do Calvário, que é o próprio Deus que se fez homem. Quem foi Tiago? Esse Tiago da Bíblia era irmão do Senhor. Ele foi bispo de Jerusalém, mas foi um homem incrédulo a vida toda. Ele escutou o testemunho do pai dele, contando que o anjo falou com ele antes de Jesus nascer, dizendo que ele era o Cristo, o enviado de Deus. Escutou também o testemunho de sua mãe, dizendo que ele era o Salvador da humanidade. Está aí os versos, eu estou mostrando para você os versos onde estão estas coisas. Tiago escutou isso e ele não acreditava em Jesus Cristo. Entendeu? Só foi se converter depois da ressurreição e o Senhor Jesus precisou aparecer a ele de uma maneira particular. Tem mais uma coisa, ele ouviu durante toda a sua vida, ouviu os milagres e maravilhas que o seu irmão Jesus estava realizando. E ele não acreditou, precisou o Senhor Jesus, depois da ressurreição, aparecer a ele de uma maneira particular, como fez com o apóstolo Paulo. Senão ele não ia acreditar, ele seria incrédulo a vida toda. Entende? Para substituir Judas, Tiago não foi o escolhido, escolheram Matias. Não foi escolhido para o apostolado porque não tinha qualificação, não tinha qualidade. Por que escolheram Matias e não escolheram Tiago? Porque Tiago não tinha qualificação para ser um apóstolo. Entendeu? Ele não foi escolhido, ele foi relegado. Então, Tiago, você não pode usar os versos de Tiago para contradizer o Senhor Jesus ou contradizer o ensino dos apóstolos. Agora, você e os ministros, anciães do ministério, não deveriam estar fazendo isso, porque, veja bem, nós temos um ensinamento que entre a palavra mal entendida, dita por um ancião e um cooperador, nós ficamos com a palavra do ancião porque entendemos que o ancião tem mais luz. Nós entendemos também que entre a palavra de um ancião dos mais velhos e um ancião mais novo, um ancião novo de ministério, nós ficamos com a palavra do ancião que tem mais tempo de ministério, porque entendemos que ele tem mais iluminação da parte de Deus. Então, que loucura é essa de usar a palavra de Tiago para contradizer a palavra dos apóstolos e contradizer a palavra do próprio Deus Criador? Então, Tiago, você não pode usar os versos de Tiago para contradizer o Senhor Jesus ou contradizer o ensino dos apóstolos. Tá? Fazendo uma interpretação absurda. Porque, de fato, Tiago não está ensinando isso que o ministério prega e que você acredita.
que as boas obras estão associadas à nossa salvação. Tiago não está dizendo isso. Quando você encontra alguma coisa assim contraditória, use os parâmetros que eu estou passando a você. Fique com a palavra de Jesus, ou fique com a palavra dos apóstolos. Mas não fique com a palavra de pessoas menos qualificadas, como é o caso de Tiago. Eu não estou dizendo que o texto de Tiago não foi inspirado por Deus. Foi inspirado por Deus. O que está errado é a interpretação daquilo que ele escreveu. Entendeu? Então, entre uma palavra contraditória, mal compreendida, vamos dizer melhor, mal compreendida, entre o que disse Tiago e o que disse Jesus, você fica com a palavra do Senhor Jesus. Entre uma palavra mal compreendida, entre o que disse os apóstolos e o Senhor Jesus, você fica com a palavra do Senhor Jesus. Entre uma palavra mal compreendida, entre o que disse Tiago e o que disse os apóstolos, um dos apóstolos, você fica com o ensino dos apóstolos. Entendeu? Não vá usar a palavra de uma pessoa que não tem a qualificação de um apostolado, do apostolado, para contradizer o Senhor Jesus ou para contradizer um dos apóstolos. Porque ele não foi escolhido nem para o apostolado. Viu? Estes cuidados a gente precisa ter quando lê a Bíblia. Senão vira uma confusão enorme. Tá? E é isso que esse ministério dominado pela maçonaria está fazendo. A palavra de Tiago tem mais autoridade do que o ensino de Jesus e o ensino dos apóstolos para mudar os nossos pensamentos e formar as nossas crenças. Entendeu? Quando nós devemos, primeiro, entender a Bíblia como dentro do ensino de Jesus. Tá? E compreender melhor o que o Senhor Jesus disse na leitura do ensino dos apóstolos. Tá? Tiago fala de justificação. Tá? Paulo fala de justificação. E Tiago fala também de justificação. Paulo está explicando a nossa justificação para com Deus. Tá? Porque diante de Deus não tem como apresentar a nossa justiça. Porque Deus exige do homem uma justiça que está além até da nossa capacidade de compreensão. Então nós não temos o que apresentar diante dele como justiça para a nossa salvação. Ele mesmo fala na profecia, lá em Isaías, está bem claro, que todas as nossas justiças são trapos imundos na sua presença. Então quando Paulo fala que nós devemos nos apresentar diante de Deus com a justiça de Cristo, e não com as nossas obras, com a nossa justiça própria, tá? Ele está tratando a nossa justificação diante de Deus. Porque Deus vê as coisas de uma maneira diferente. Ó. Ele vê tudo com lente de aumento. Entende? Ele enxerga o mais profundo do nosso coração. Então é um absurdo querer se apresentar diante de Deus para a nossa salvação com as nossas boas obras. Já Tiago, quando diz que a fé sem obras é morta, ele está tratando da justificação no sentido horizontal, diante dos homens. É isso que ele está dizendo quando ele diz que a fé sem obras é morta. Tá? Ele está dizendo que a verdadeira fé produz boas obras. E os homens vão ver isto. E vão fazer coisas. Por exemplo, escolher para o ministério, para o exercício de um ministério. Paulo lá não fala, não dá recomendação para a escolha dos líderes da igreja, aqueles que vão
exercer o ministério, o episcopado, que precisam ser pessoas de bom testemunho. Entende? Olha aí, está aí os versos onde mostram as qualificações daqueles que têm o desejo no seu coração de ministrar a palavra de Deus, que precisa ter essas qualidades. Então, Paulo está tratando dessas qualidades na nossa relação entre os homens. Aliás, Tiago está tratando destas qualidades na nossa relação entre os homens. Essa justiça que nós devemos apresentar diante dos homens. Mas isso não serve para a nossa salvação. Deu para você entender? Tá bom, mas... Muito bem, Tiago, pode me... Tadeu, Takashi, pode continuar me questionando, não tem problema. Vamos continuar conversando, tá bom?